Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos ler aqui os versículos 8 ao 16. Elias e a viúva de Sarepta. 1 Reis 17, de 8 ao 16. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenhas. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém. Eu quero convidar aqui à frente os irmãos do louvor, para nós cantarmos o hino 63, mas nós não vamos cantar todas as estrofes deste hino. Hino 63. Nós vamos começar na segunda estrofe deste hino, segunda estrofe e a terceira estrofe. Nós vamos cantar, tá? Então a segunda parte, a terceira parte do hino é o que nós vamos cantar. A primeira e a quarta nós não vamos cantar. Então, começando o hino: Tens acaso mágoas? Triste é o teu lidar. E depois, quando vires outros com seu ouro e bens. Mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos de 50 são recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e terás surpreso quanto Deus já fez. Tu vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado. Nós vemos este hino aqui a respeito do cuidado de Deus. E ele
quando nos convida a ver o cuidado de Deus, e é justamente sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre como Deus cuida da gente. E quando ele vai falar a respeito do cuidado de Deus neste hino, ele nos convida então a contarmos as bênçãos. Será que é possível contarmos as bênçãos do Senhor, como ele tem cuidado da gente em todos os detalhes? Como ele tem cuidado quando a gente sai de manhã, quando a gente volta, nas nossas atividades todas, como ele tem cuidado de nós em todos os sentidos, e muitas vezes em coisas que nós nem percebemos, e talvez algumas delas só saberemos lá na eternidade, mas o Senhor tem cuidado dos seus cada dia e com zelo. Irmãos, ao olharmos aqui para este texto, e nós observarmos um pouquinho a situação que está acontecendo aqui, nós vemos então que em certa situação, em certa época, ali em Israel, o culto ao Senhor foi abandonado. Uma mulher chamada Jezabel se casa com um israelita chamado Acabe, que era o rei de Israel. Então essa Jezabel tinha como missão implantar em Israel o culto a Baal. E como nós vimos esse final de semana, quando o palestrante estava falando um pouquinho sobre, não esse texto que eu vou pregar, mas um pouco antes, um pouco depois, ele fala que Jezabel era uma missionária de Baal. O seu objetivo era extirpar o culto ao Deus vivo e implantar o culto a Baal. Baal era o Deus da natureza, Baal era o Deus da chuva, Baal era o Deus dos ventos. Então tudo que era fenômenos naturais, tudo que se relacionava à chuva e tudo mais, era Baal que controlava na ideia então dos seus adoradores. Então o Senhor chama Elias e diz: olha, Elias, vai a Acabe. Acabe já havia se rendido ao culto a Baal. Você vai até ele e diga o seguinte: olha, por 3 anos não vai chover. Há um desafio aqui. Baal, que é o Deus da chuva, não consegue agora impedir o Deus Todo-Poderoso de não mandar chuva sobre a terra. E assim acontece. Elias vai até Acabe e diz: olha, por 3 anos não vai chover até que eu ore novamente. E a Bíblia fala que assim aconteceu, e a seca então começa a apertar ali naquele local, a ponto de Elias ter que se retirar a um riacho chamado Queribe, e ali ser sustentado por pássaros, a ponto de Elias ter que, como nós vimos aqui, saído daquele local e se refugiar e ser alimentado por uma viúva. Irmãos, e a palavra do Senhor nos fala de tudo aquilo, de todos os milagres que o Senhor realiza através de Elias, e de todo o cuidado que o Senhor tem com a vida deste homem. Tanto é que lá em Tiago, quando ele vai falar a respeito de Elias, ele fala que Elias era um homem como nós, como você e eu, sujeito às mesmas situações, às mesmas tentações. E se Deus cuidou deste homem, com um cuidado todo especial, irmãos, nesta noite eu quero trazer uma mensagem para nós, dizendo que Deus cuida dos seus. Deus pode cuidar também da sua vida. E olha, ao olharmos aqui o capítulo 17, os versículos 8 e 9, a Bíblia fala do cuidado de Deus para com o profeta. Então a Bíblia diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Como Deus cuida do profeta, de uma maneira extraordinária. Nos versículos de 1 a 7, a Bíblia fala que o Senhor cuida do profeta, dizendo: Elias, dispõe-te e vai até um riacho, o riacho de Querite, que era um riacho que desaguava ali no Rio Jordão. E ali então eu ordenei, ele usa essa palavra, Deus usa essa palavra nos versículos de 1 a 7, eu ordenei aos corvos
que te deem comida. E você vai beber da água daquele riacho. E Elias foi. Elias não questionou o método de Deus. Todas as manhãs, todas as tardes, os corvos vinham e traziam pão e carne para Elias. Mas se a gente olha na palavra de Deus, irmãos, lá em Levítico capítulo 11, nós encontramos então que um dos animais que eram impuros, um dos animais que os judeus não poderiam tocar, comer, era o corvo. Talvez aquilo soou para Elias de uma forma tão negativa, mas ele não disse nada. Ele seria alimentado por um animal cuja descrição bíblica era impuro. Não era para ser tocado por um judeu, mas foi a maneira que Deus estabeleceu para cuidar do profeta. Tanto é que os corvos, eles não cuidam nem dos seus filhotes. Na natureza, eles já não cuidam nem dos seus filhotes, mas Deus ordenou para que eles cuidassem daquele profeta. Irmãos, olha só, a palavra de Deus nos diz, aqui no versículo 2, e aparece essa palavra mesmo, capítulo 17, versículo de número 2, veio a palavra de Deus, a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. A palavra de Deus é suficiente para Elias, dizendo: olha, eu vou cuidar de você. Elias não questiona o método de Deus, mas ele obedece. Muitas vezes, irmãos, nós podemos dizer assim: Deus cuida de mim. Só que às vezes na nossa arrogância, na nossa incredulidade, na nossa maneira de ver as coisas, achamos que Deus deve cuidar de nós de uma determinada maneira. Enquanto que Deus diz que cuidará de nós, mas Ele não nos revela os meios, os métodos que Ele vai fazer para isso. Elias foi sustentado por corvos imundos, cuja a reação de um israelita seria a mais negativa possível. Mas a palavra de Deus nos fala também que Deus cuidou do profeta não só por corvos imundos. Ele cuidou através de uma viúva. Essa viúva estava em Sarepta. Sarepta era uma aldeia na Fenícia. A Fenícia nessa época pertencia a Sidom. Sidom era governada pelo pai de Jezabel. Então essa cidade de Sarepta estava no governo do pai de Jezabel, que era inimiga de Elias. O Senhor diz assim para Elias: olha, sai, porque secou o riacho, sai daí e vai para Sarepta. Sarepta significa lugar que se derrete os metais. Deus coloca Elias na fogueira. E ele vai para Sarepta. E Deus ainda diz mais: olha, assim como eu ordenei, a palavra que aparece no versículo 8 é a mesma, né? Versículo 8 em diante. Então veio a palavra do Senhor, como no versículo 2: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Primeiro Deus ordena aos corvos imundos que deem comida ao profeta. Agora Deus ordena a uma viúva ímpia, uma viúva que era considerada imunda para os judeus, porque não era uma israelita, era alguém de fora, que desse comida ao profeta.
Mas novamente, Elias não questionou a maneira de Deus cuidar dele. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala aqui que essa mulher, essa viúva, iria alimentá-lo. Mas quando ele chega ali naquele local, em Sarepta, na Fenícia, ele talvez, na mente de Elias, ele pudesse encontrar alguém com melhores condições. E ele encontra uma mulher, irmãos, extremamente debilitada financeiramente. O texto diz, o versículo 10 em diante: então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva que apanhava lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me uma vasilha de água para eu beber. Água, tudo bem. Mas quando ele fala de comida, no versículo 11, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Essa mulher não era uma serva de Deus. Não era alguém que tinha a mesma fé de Elias. Mas o Senhor havia ordenado que Elias fosse alimentado por esta mulher. Deus havia ordenado esta viúva, nós não sabemos como, mas há um movimento de Deus no coração desta mulher, para que ela reconhecesse que aquele homem que estava diante dela era um profeta, ela reconhece isso, era um servo de Deus, e ela devia alimentá-lo. Irmãos, a situação deste homem, Deus cuida de nós, a Bíblia fala a respeito disto, né? Deus cuida de nós, mas a maneira que Deus faz isto, é pela soberania dEle, e Ele faz isto, para nos mostrar, que Ele controla todas as coisas. Deus cuida de nós, é isso que o texto nos ensina, de todas as maneiras. No versículo 4, desse texto, do capítulo 17, a Bíblia diz na segunda parte assim: os corvos, eu ordenei aos corvos que te sustentem. E no versículo 9, ele repete a mesma coisa, lá no final do versículo: ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Querido irmão, querida irmã, Paulo vai explicar para a gente, que quando você recebe o seu salário, o fruto do seu trabalho, que quando há comida na sua mesa, que quando há conforto, que quando há vestimenta, não foi a força do seu braço, não foi você, mas foi a provisão de Deus na sua vida. E Ele quer que nós reconheçamos tudo isso. Como Elias lidou com o seu chamado? Como Elias lidou com isso, né? Nós não vemos reclamar aqui a maneira que Deus lida com ele, mas ele é obediente a Deus. O que importa para ele não são as circunstâncias, o que importa para ele não é de onde veio o alimento, mas o que importa para ele é a obediência. A obediência, e ele obedece ao Senhor. Ele obedece ao Senhor. Irmãos, eu quero falar agora a maneira que Deus cuidou do profeta, mas eu quero também falar a maneira que Deus cuida de você e a maneira que Deus cuida de mim. O cuidado de Deus para conosco. E esse texto está nos dizendo como nós devemos responder às dificuldades da vida. E o texto está nos dizendo que nós devemos confiar na palavra de Deus. Porque todas as vezes que o texto vai falar de cuidado, ele diz assim: veio a palavra de Deus a Elias. Veio a palavra de Deus a Elias. Precisamos confiar na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus está no controle. Deus está no controle da nossa vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Às vezes nós ficamos ansiosos
E a Bíblia diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, se a gente confiar na palavra de Deus, se a gente for obediente à palavra de Deus, se a gente for fiel a Deus, a gente pode ter a certeza absoluta que Deus vai cuidar da gente. E a gente pode dizer: mas pastor, olha a situação da minha casa. E às vezes a gente pode dizer para Deus: Deus, olha a situação. E Deus diz: eu estou vendo. E você diz: olha a situação dos meus filhos. E Deus diz: eu sei. Senhor, este mês eu não vou conseguir chegar ao final do mês. E Deus fala: eu estou atento a isto, mas você precisa confiar em mim. Você precisa confiar em mim. E o texto diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Se você, querido irmão, querida irmã, está nesta caminhada cristã, já entregou a sua vida a Jesus, já fez um compromisso com Ele, você é um dos filhos e das filhas do Senhor. Então certamente, irmãos, todas as vezes que nós nos dirigimos a Deus, e nós dizemos a Deus: Senhor, olha a minha situação, e Deus vai dizer: eu sei, confia, não fiquem ansiosos, porque eu vou cuidar de você. Você está nas minhas mãos. Lá em Mateus capítulo 6, a Bíblia fala que Deus nunca se esquece dos seus filhos. Em qualquer momento, em qualquer situação, nós podemos contar com Ele, Ele não nos abandona. Aqueles que confiam na providência de Deus, sabem que o Senhor os socorrerá de um modo ou de outro. Elias teve corvos, Elias teve viúvas, e Elias teve um recurso maior: Elias teve um anjo. E depois nós vamos ver essa experiência de Elias. Capítulo 6, versículo 33 de Mateus. A palavra de Deus nos diz, vamos ler todos juntos aqui esse versículo 33, que é conhecido de todo mundo. Leiamos: buscai Amém, amém, louvado seja o Senhor. No versículo 25, do mesmo texto de Mateus 6, ele vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ou meio metro, ou meia hora, ou um dia, ou um minuto? Não vai acrescentar. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E poderíamos acrescentar aqui: com que eu farei isto, com que eu farei aquilo, como eu vou terminar minha casa, como eu vou estudar meu filho, como isto, como aquilo, como pagarei as minhas contas, as minhas dívidas. Coloque as suas ansiedades diante de Deus, porque Deus é soberano. Deus não nos abandona. E aqui, irmãos, voltando ali na história, em 1 Reis, um pouquinho para frente, a palavra do Senhor nos fala a respeito de como Deus cuidou de Elias. Em 1 Reis 19, se Deus cuidou de Elias providenciando um corvo,
se Deus cuidou de Elias providenciando uma viúva, agora Deus cuida de Elias num momento extremamente difícil, o único momento que nós vemos Elias reclamando, mas mesmo assim Deus cuida dele. Quando ele então, numa batalha com aqueles 450 profetas de Baal, sai cansado dali, exausto, e em determinado momento ele diz: Senhor, chega, toma para si a minha vida, que eu não quero mais viver. No capítulo 19 de 1 Reis, versículo 5, a Bíblia diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Um corvo, uma viúva e um anjo cuidaram de Elias. Certamente, queridos irmãos e irmãs, o Senhor tem feito isso também conosco. Tem cuidado de nós de maneiras maravilhosas. Como Deus cuida dele. Na história, Deus usa esses milagres para prover o profeta. E podemos pensar: será que quando eu estou no meio desses problemas, Deus vai responder dessa forma? Com esses milagres também, e eu quero dizer, irmãos, que Deus já proveu, Deus já fez. Alguém que é maior do que Elias, alguém que é maior do que aquele anjo, ou do que aqueles milagres acontecidos ali, já nos proveu a sua companhia constante, todos os dias, já nos proveu a salvação, e nós olhamos diretamente para Jesus. Quando lá em Hebreus capítulo 12, nós encontramos o texto sagrado dizendo o seguinte para nós: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. E a experiência de Elias andando com Deus, a experiência de Elias sendo obediente a Deus, nos remete agora à nossa experiência andando com Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso sustentador, que já nos proveu não só o pão físico de todos os dias, mas nos proveu o pão celestial, o pão da vida, a água da vida, que é Ele mesmo no nosso coração, nos nutrindo espiritualmente, nos fortalecendo na fé, te dando condições para que você avance e ore mais uma vez, e tenha esperança mais uma vez, e acredite mais uma vez, e não desanime, para que todas as coisas que provê a Deus, Ele possa te dar. Irmãos, o Senhor fez aumentar a farinha e o azeite na casa daquela viúva. O Senhor também fez com que o menino, o filho daquela viúva, ressuscitasse. Mas o Senhor, Jesus, fez por nós mais do que isso. Ele levou as nossas enfermidades. Ele carregou as nossas fraquezas, Ele pagou pelos nossos pecados, e Ele nos deu a vida eterna. Muito maior milagre nós podemos contemplar na nossa vida, e sermos alegres, satisfeitos e obedientes ao nosso Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas segundo a providência de Deus. Eu quero, nesse momento, convidar a cada um de nós. Talvez você tenha andado ansioso, talvez por um filho, ansioso talvez por um trabalho, ansioso talvez por uma conta, ansioso talvez por um problema familiar, um problema pessoal, e essa ansiosidade está te impedindo de obedecer, ou de crer
no que Deus pode fazer. Eu queria que você, neste momento, depositasse isso diante de Deus, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, como diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, porque Ele tem cuidado de você. Vamos fazer isto? Coloque diante do Senhor agora o que tem afligido a sua alma, o que você tem percebido que tem roubado a sua alegria, tem roubado a sua fé, a sua obediência diante do Senhor. Coloque diante do Senhor agora, vamos orar, vamos falar com Deus. Traga à sua mente o que é que tem te preocupado, tem te angustiado. Lembre-se de Elias. Deus providenciou solução para ele por maneiras mais estranhas, mais improváveis. E Ele pode fazer isso por você, por mim, nesta noite. Eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, diante da Tua graça, diante do Teu amor, diante do Teu cuidado. Nós sabemos, Pai, que somos muito falhos, Pai. Somos muito frágeis. Muitas vezes a gente fica ansioso. Muitas vezes, Pai, nós não aguardamos, nós não vamos pelo caminho que a Tua palavra nos indica. Às vezes nós tentamos atalhos. E quantas vezes a gente se dá mal, Senhor? Às vezes isso aumenta a nossa ansiedade. E todo aquele, Pai, nesta noite, que lançou diante do Senhor e disse: aqui está, Senhor, é isto que tem ocupado o meu coração. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, através da ação poderosa do Teu Espírito, atue, Pai, tirando essa ansiedade e trazendo a paz de Jesus, dando alegria, Pai, dando satisfação de viver a fé, para a glória do Senhor. Abençoe, Senhor, que o Senhor atue no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Senhor.